Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Edson Ronaldo Tressman, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e falo aqui de Querência do Norte, estado do Paraná. E é uma alegria, é uma honra ter você ouvindo a nossa rádio. E eu quero convidar você para que possa interagir conosco. Você pode fazer isso pelo Facebook, www.facebook.com/RádioCPT. Também pelo YouTube, youtube.com/RádioCPT. Você também pode enviar a sua dúvida, a sua pergunta através do nosso e-mail ou contato@radiocpt.com.br. E também pode fazer isso pelo nosso WhatsApp. Anota aí, 51993489360. Mande a sua pergunta. Você também pode ouvir o programa Crescendo em Cristo diretamente aí do nosso podcast. Você também pode, inclusive, baixar o programa e assistir o mesmo quando você quiser, junto a outras pessoas. No programa de hoje, eu quero estudar com você o livro escrito pelo médico e pelo pesquisador Lucas, livro denominado como Atos dos Apóstolos, de maneira bem especial o seu capítulo 18. Eu quero apenas dar uma rápida lida e uma rápida explicação para você até o versículo 11. E depois fazer uma breve aplicação para a sua vida, para a sua igreja e para a sua congregação. Diz o texto, ou ele inicia dizendo assim: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Uma viagem de 80 quilômetros. Paulo foi agora para Corinto, uma cidade com um rico e um vasto comércio, uma cidade com uma tradição esplêndida, esportiva. Muitos esportes ali eram praticados. E também, claro, era uma cidade muito receptiva a novas filosofias, novos costumes, novas tradições, novas filosofias e até mesmo novas crenças. Corinto era a cidade mais aberta a filosofias, religiões, costumes e tradições. Olha só, Paulo deixa Atenas e vai para esta cidade. E ele vai com o intuito de levar o evangelho de Jesus Cristo para os coríntios. Paulo ali encontrou Áquila, segue o texto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Diz que no ano 49 depois de Cristo, um ano antes de Paulo chegar na cidade de Corinto, o imperador Cláudio ele expulsou de Roma todos os judeus. E é por isso que nós encontramos agora Áquila e também Priscila na cidade de Corinto. E Paulo foi justamente se encontrar com essas pessoas e trabalhar com essas pessoas. Diz ali, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Paulo usava o mesmo método missionário. Todos os sábados ele ia até a sinagoga falar com as pessoas a respeito de Cristo Jesus. Áquila e Priscila, casal fervoroso, casal dedicado ao Senhor, fiéis no reino de Deus. Arriscaram, conforme nós vemos em Romanos 16, versículo 3 e 4, arriscaram a própria vida pelo apóstolo Paulo. Aqui no capítulo 18 de Atos, versículo 2 e o 3, nós vemos que eles ajudaram o apóstolo Paulo na cidade de Corinto. Eles também ajudaram e estiveram com Paulo em Éfeso, conforme nós vemos aqui em Atos 18, versículo 18 a 28. Inclusive, em Éfeso, os cristãos ou a igreja se reunia na casa desses irmãos, tão especiais para a fé cristã. O versículo 2 de Atos, capítulo 18, é o único trecho do Novo Testamento onde o nome de Áquila aparece antes do nome de Priscila. Justo Gonzalez, um historiador, ele acredita que é porque Priscila ela era mais conhecida e mais importante do que o próprio marido dentro do trabalho de evangelização lá nos primórdios da igreja cristã.
Querido amigo, querida amiga, Paulo, nós vemos aqui, ele se dividia entre trabalhar com as próprias mãos, fazer tendas e pregar a palavra de Deus. Mas isso foi até o dia em que chegaram Silas e Timóteo e trouxeram ofertas dos cristãos da Macedônia. Sim, eles trouxeram ofertas dos cristãos da Macedônia e isso acabou permitindo que o apóstolo Paulo agora se dedicasse exclusivamente ao trabalho de pregação do evangelho. Olha o versículo 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Interessante, né? Paulo antes se dividia, agora ele vai se dedicar exclusivamente, porque tem verba necessária para isso, tem recursos, agora vai se dedicar exclusivamente à pregação a respeito de Jesus. Paulo quer anunciar, e é o cerne da sua mensagem, de que o Jesus que nasceu em Belém, o Jesus que morreu, o Jesus que foi crucificado, o Jesus que ressuscitou, o Jesus que subiu aos céus, era sim o Messias esperado pelos judeus. Era o Messias prometido e anunciado nas páginas do Antigo Testamento. Mas a mensagem do Cristo crucificado, ela pode ser sim bem recebida e é bem recebida, mas também a mensagem do Cristo crucificado traz uma certa oposição. Versículo 6. Opondo-se eles, os judeus, e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Querido amigo, querida amiga, a mensagem da cruz de Cristo, ela é escândalo para muitas pessoas, e ela gera muita oposição da parte de muitas pessoas. Tanto que o apóstolo Paulo, lá no primeiro capítulo de 1 Coríntios, ele fala sobre isso. A cruz, a mensagem da cruz é escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas em virtude dessa oposição, Paulo sacudiu as vestes. E esse ato de sacudir as vestes é um ato que fala um recado todo especial. E o recado desse gesto, sacudir as vestes, é: você teve a oportunidade, mas a desperdiçou. Saindo dali, já que eles tiveram oportunidades, mas a desperdiçaram, saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, a casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios ouvindo e criam e eram batizados. Interessante, né? A decisão de Paulo de trabalhar com gentios trouxe frutos. E olha os frutos especiais, muitas pessoas creram, muitas pessoas foram batizadas, muitas pessoas foram convertidas à fé em Cristo Jesus. Versículo 9, o 10 e o 11. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fale e não te cales. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Se nós olharmos a ferrenha oposição nas cidades da Macedônia, de Tessalônica e Bereia, fizeram com que o apóstolo Paulo partisse e fosse pregar em outras localidades. Mas em Corinto foi o contrário. A oposição dos judeus aumentou a determinação de permanecer naquela cidade e continuar o seu trabalho. E essa determinação não veio tão somente do apóstolo Paulo, mas da visão que ele teve. E as palavras de Deus. Deus disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois eu tenho muito povo nesta cidade. Essas palavras merecem alguns destaques. Primeiro destaque, a ordem de Deus. Diante das nuvens escuras da perseguição, Deus anuncia para o apóstolo: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. A perseguição produz medo. Nós que moramos aqui no Brasil, talvez pensamos: graças a Deus estamos livres da perseguição. De fato, graças a Deus, temos liberdade para culto. No entanto, eu não sei até quando. Mas e quando a perseguição vier? Claro que ela também trará medo.
Paulo foi apedrejado em Listra, foi açoitado em Filipos, e em Corinto seria natural talvez Paulo desanimar e desistir. Era natural que Paulo recuasse ou fosse tentado a recuar e abandonar esse trabalho de evangelização. Mas é neste momento que a palavra de Deus foi tão especial para o apóstolo Paulo. E Deus disse: não temas, Paulo, eu estou contigo, eu te chamei, eu estou segurando a tua mão. Pelo contrário, antes de você ter medo, eu quero que você possa abrir a tua boca, falar, não fique calado. A pregação deve prosseguir, mesmo diante da oposição e dos opositores ao evangelho. Um segundo detalhe nessa visão, a promessa consoladora de Deus. O Senhor é quem conforta o coração do apóstolo Paulo, dizendo-lhe: eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal. A presença de Deus é o nosso escudo protetor. Ele envia, ele chama, ele envia, ele capacita, e ele também está ao nosso lado. Ele nunca dorme e nunca cochila. Ele está atento aos seus filhos e às suas filhas. Um terceiro detalhe dessas palavras, ou da palavra de Deus, a revelação gloriosa de Deus. O Senhor revela que há muitas pessoas a serem salvas naquela cidade depravada moralmente. Uma cidade que, além da oposição, além da perseguição, Paulo poderia dizer: para que permanecer em Corinto? Olha que cidade porca. Olha quantos ídolos essas pessoas adoram. Eu tenho muitos motivos para sair daqui. Mas Deus diz: eu tenho muita gente aí para ser salva. Eu tenho muita gente que precisa ouvir o evangelho, pois eu tenho muito povo nesta cidade. Querido amigo, querida amiga, aqui convém abrir um parêntese e fazer um destaque. Deus instituiu o ofício da pregação. E Deus instituiu o ofício da pregação dando aos seus profetas o evangelho e os sacramentos, para que as pessoas consigam a fé e assim sejam salvas. Querido amigo, querida amiga, o ofício da pregação não torna o pregador melhor do que as pessoas que estão ouvindo. Não quer dizer que quem tem o ofício da pregação agora se tornou melhor ou mais importante dentro da igreja. Quem prega a palavra precisa fazer isso com esmero, pois Deus age pelo evangelho e pelos sacramentos. E diante de você, pregador, tem uma cidade que precisa deste evangelho. Você que é colaborador na missão de Deus, pelos bens, pelo trabalho, pelo testemunho, você que é colaborador dessa missão, você não temas, fala, não te cales, Deus está contigo, ninguém ousará fazer-te mal. Lembre-se, tem um povo aí na sua cidade que precisa do evangelho. O apóstolo Paulo foi encorajado a permanecer na cidade de Corinto, e ele permaneceu por 1 ano e meio. Não desanimou a sua pregação diante da oposição. Não desanime diante da oposição a pregação do evangelho a qual você aí está anunciando. Não desanime diante da pregação do evangelho a qual você está colaborando com as suas ofertas, com os seus talentos, com os seus dons. A pregação, ela gera inimigos e amigos. A pregação, ela gera opositores e apoiadores. O seu ministério, ele não está ancorado nos amigos e nos apoiadores, mas no evangelho que você anuncia. O fato é, Deus sempre levantará colaboradores para a causa do evangelho. Não desanime, não se assuste, não fuja do teu trabalho. Apenas continue sendo fiel na pregação e na manutenção para que o evangelho continue sendo pregado. E esse trabalho de evangelismo, lembre-se sempre, ele se dá por 2 mãos, por aqueles que apoiam e por aqueles que pregam, por aqueles que testemunham e por aqueles que evangelizam. Todos nós somos agentes fundamentais na missão de Deus, e a nossa missão
é levar o Evangelho para a nossa cidade, não importa como é a nossa cidade. Neste programa, querido amigo, querida amiga, o nosso estudo vai ficando por aqui. Que preciosa oportunidade Deus me deu para comunicar para você a palavra de Deus. O Crescendo em Cristo, ele vai ao ar de maneira inédita todas as manhãs, 7 horas, mas ele é reprisado à tarde, de segunda a sexta-feira. Assista outros programas lá no nosso Facebook, www.facebook.com/rádio da IELB. E também no YouTube, youtube.com/rádio-CPT. Baixe este programa e assista o mesmo, junto com outras pessoas que você acredita ser necessário ouvir esta palavra de Deus. Muito obrigado pela sua audiência. E não esqueça de divulgar a nossa programação, a programação da Rádio CPT, que é feita com tanto carinho para você, para a tua família e para os teus amigos. Divulgue isso nas suas redes sociais. Foi um prazer ter você estudando a palavra de Deus. E ao estudar a palavra de Deus, você cresceu na fé em Cristo Jesus, junto comigo. Que a paz de Jesus esteja com você e com sua família. Um grande abraço e até o próximo programa, se o Papai do Céu assim nos permitir. Forte abraço. Tchau, tchau. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.